Bem-vindos a mais uma dose de conversa. Eu tô até com minha blusinha aqui porque agora tá começando a esfriar, choveu bastante aqui no Paraná. E agora é isso, né? Logo dá sol e depois dá chuva de novo, fica calor de novo. Até chegar o inverno vai ser assim. E até que tá gostoso porque tava precisando, tava muito seco, gente. Esses dias começou a pegar fogo aqui perto de casa. E aí a gente foi lá com um baldinho apagar. Não sei se foi o melhor, mas deu tudo certo no final. Vou até contar pra vocês, já que a gente tá nesse papo aqui. Aqui perto de onde eu moro tem algumas reservas e tem também muitos terrenos vazios. A gente praticamente fundou o nosso bairro. Então, assim, e tem alguns locais que tem alguns matos mais sequinhos. E não sei o que aconteceu, que de repente começou a pegar fogo. Não sei se alguém jogou uma bituquinha de cigarro, alguma coisa assim, o que provavelmente a gente acredita que tenha sido. E aí a gente ouviu um barulho assim, parecendo queimado, né? Coisa queimando mesmo. Fernando olhou e a gente viu, tava começando a pegar fogo ali do lado. E era um fogo assim mais baixinho, sabe? Então a gente arriscou a correr com um baldinho de água, jogar e apagamos tudo. Graças a Deus deu tudo certo. E eu falei pro Fernando, vamos tentar apagar, porque assim, era um fogo muito baixinho. Então, até a gente ficar olhando aquilo ali, esperar o bombeiro, chamar o bombeiro, esperar o bombeiro vir, eu acho que seria muito pior. Então, como tava um pouquinho, a gente arriscou apagar e deu tudo certo, graças a Deus. E não precisamos tomar o espaço de talvez alguém que precisasse muito, né, desse suporte mais profissional. Enfim, aleatoriedades. Mas, de fato, o que eu quero conversar com vocês nesse papo aqui de hoje? Há um tempo atrás, eu postei sobre um cliente internacional que eu estava atendendo, um cliente lá da Arábia Saudita. E ele conversou comigo, me chamou ali no WhatsApp, falando em inglês. Só que ele falou em inglês ali, eu respondi, né, em inglês também, os primeiros cumprimentos. E aí depois ele já mandou português. Só que esse português não era um português que eu entendo, porque era uma frase muito sem sentido. Era uma coisa assim que estava na cara que ele tentou traduzir e não deu muito certo. Aí eu olhei aquilo ali e falei, gente, será que isso aqui é golpe, alguma coisa assim? Mas, como eu, né, sou muito tranquila, eu falei, vou responder. E pedi para a pessoa, eu falei, então, você me mandou mensagem aqui, mas eu não tô conseguindo entender. Mandei em inglês, né? Eu falei, não tô conseguindo entender porque a tradução tá muito confusa. Me manda mensagem no teu idioma mesmo, em inglês, normalmente, e a gente conversa assim no teu idioma e eu traduzo aqui para poder entender o que você tá me falando. E aí o cliente começou a conversar comigo em inglês, respondeu em inglês, tudo certinho ali, e a gente começou a conversar. Inicialmente, ele me chamou querendo um símbolo, porque ele já tinha uma marca com um nome, que eu acho que ele mesmo começou a criar, né? Porque essa marca, de fato, ela ainda não foi lançada, ela não está em andamento no mercado. E eu acho que ele mesmo tinha desenvolvido e ele queria um símbolo. E aí, dentro dessa pergunta, né, que ele perguntou se eu fazia símbolo e tudo mais, ele já começou a falar que estava pensando em mudar o nome. Aí eu falei, tá, então se a gente for mudar o nome, precisa de um projeto de name primeiro, né? Porque não tem como mudar o nome e começar pelo símbolo ou pela identidade visual. Então a gente muda o nome e depois trabalhamos na identidade visual. É bom porque já é um conjunto, né? Então você não vai mudar só o símbolo da marca, vai ter uma nova estruturação. E aí, conversando com ele, tudo certinho, ele mesmo me mandou algumas sugestões de nome. Ele não investiu no projeto de naming em si. Ele mesmo mandou alguns nomes ali e eu falei para ele, olha, eu não consigo dar uma opinião 100% aqui porque é uma parte muito pessoal. Então, se você não me contrata para eu olhar mais a fundo isso aqui para eu entender se vai fazer sentido para o teu negócio, para eu estudar o seu negócio, eu não consigo só te dar uma opinião assim do nada com base no achismo mesmo. Ah, eu acho que vai ser legal, acho que vai ser bacana, sabe? E eu realmente não faço isso, gente. Por mais que eu possa assim olhar, possa dar alguma opinião ou outra bem básica, eu não consigo pegar um nome que o cliente me manda e falar, olha, esse aqui é perfeito,
porque eu não estou estudando a fundo esse projeto. Então, não é uma coisa simples de se fazer, só porque o cliente já tem os nomes, eu dar uma opinião ali, ok. Porque a gente precisa de ver se vai estar coerente com a marca, com o propósito do projeto e se vai fazer sentido pro negócio desse cliente também. Então, até que conversa vai, conversa vem, ele mesmo decidiu por um nome ali na marca. Eu falei, não, beleza, vamos usar esse nome, e aí a gente começa o desenvolvimento da identidade visual. Até os primeiros momentos, eu tava achando que era um puro golpe. Porque assim, o cliente, ele é da Arábia Saudita. E aí eu falei, gente, é muito longe isso aqui. E não me chamou direto pelo Behance, veio pelo WhatsApp, eu não sei como assim. E eu nunca tinha atendido cliente internacional. Já atendi para consultorias, né, nativos de Portugal, mas aí eu já conversava com essa aluna e tudo mais. Já atendi clientes também de Portugal, mas que eram brasileiros. Então, assim, nessa dimensão de atender clientes nativos de outros países, nunca tinha acontecido comigo. Então, era só clientes brasileiros mesmo. E eu comecei a ficar meio assim, gente, como que funciona isso aqui? Porque eu nunca atendi um cliente internacional, né? Não sei se isso aqui tá certo e tal. E eu comecei a me virar nos 30. Eu falei, eu preciso entender se realmente é um projeto, mas sempre com muito pé atrás, sabe? Sempre muito. Será que isso aqui não é golpe de alguma forma? Desacreditando. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu mandei a proposta, o cliente aceitou. Eu mandei o contrato, o cliente preencheu. Inclusive, tive que passar todo o meu contrato para inglês, tive que revisar o meu contrato também para entender, né, se tinha alguma coisa ali que não se encaixava no país dele. Então, teve muita coisa que eu tirei, muita coisa que eu adaptei para justamente ser condizente ali com o país que eu estava atendendo. E, enfim. E só acreditei quando o cliente fez o pagamento. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu falei assim, não, é real esse projeto, é um projeto internacional e tudo certo. Então a gente começou a fazer o desenvolvimento desse projeto de identidade visual. E eu tava super animada, postei fotos ali no Instagram. Eu sempre gosto de postar bastidores, né? Então postei bastidores, muitos videozinhos da criação, alguns spoilers do processo e tudo mais. E eu desenvolvi esse projeto completo, bem bonitinho, e apresentei para o cliente. Só que ele quis fazer alguns ajustezinhos, então alguns ajustes ali no símbolo. Ele estava muito em dúvida a respeito da paleta de cores, então a gente foi ajustando algumas coisas, né, para ficar do jeito que ele gostaria, de um jeito que também fizesse sentido para a marca. E até aí tudo normal, né? Às vezes acontece a gente ter que ajustar alguma coisa ou outra. E super tranquilo conversar com ele, um cliente assim muito paciente também. Eu achei paciente até demais, porque não sei se você sabe, mas o fuso horário da Arábia Saudita com o Brasil é muito diferente, são 6 horas de diferença. Então, se eu começo a atender ele pela manhã, às 7 horas da manhã, por exemplo, lá já são 1 da tarde. Então, assim, é uma distância muito longa para a gente poder dar os retornos, para poder conversar. E às vezes eu começava a atender no meu horário aqui do Brasil mesmo. Eu começo de fato a atender no WhatsApp às 10 horas da manhã, porque na parte da manhã eu tiro para organizar todas as coisas, tanto aqui pessoal também, né? Organizar minha vida, ler, fazer o que eu tenho que fazer, depois começar a trabalhar com mais calma. E eu começo a atender às 10. E aí é um horário muito tarde, porque eu parando aqui o meu atendimento à tarde também é muito tarde lá, é tipo madrugada quase. Então é uma questão bem complicada essa parte do fuso, é uma parte mais chatinha, mas eu também achei que ele foi super paciente. Então a gente conversando ali, né, conforme a gente conseguia os retornos e tudo mais. E dentro desses ajustes que ele pediu, antes de eu terminar de fazer o último ajuste, ele decidiu mudar o nome do projeto. Gente, Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. tudo bem, ele já estava decidido, já tinha um outro nome. Eu falei, tudo bem, não tem problema, vamos mudar então. E eu expliquei para ele, eu falei, olha, é ok, a gente pode trabalhar, mas como você vai mudar o nome, não é só mais um ajuste,
é o nome da marca, isso vai mexer e englobar ali toda a estruturação que a gente já desenvolveu. Então, não vou conseguir aproveitar basicamente nada desse projeto anterior, porque é um novo nome, então vai ser uma nova estrutura. Porque dentro dos meus projetos, eu trabalho com a estrutura de personalização. Então, eu personalizo tudo. Eu não simplesmente coloco um nome ali na tipografia e deixo. Eu vou lá e modifico cada letrinha dessa tipografia para que o projeto ele se torne cada vez mais autêntico e cada vez mais único para a identidade e personalidade do cliente da marca em si. Então, dito isso, no caso dele, a estrutura também mudaria por completo. Então, a gente teria que fazer um novo projeto. E eu expliquei para ele, eu falei, olha, tudo bem, a gente pode mudar, mas eu vou ter que preparar um novo orçamento para você, porque esse é um projeto completamente diferente. Então, se você mudou o nome, a gente também vai precisar entender o que, que você pensa para esse novo negócio, se vai mudar em termos de essência também, o que, que você realmente quer transmitir. Então, vai ser um novo briefing, vai ser uma nova conversa, vai ser tudo novo. E ele falou: não, tudo bem, ok, é isso mesmo. E eu preparei um novo orçamento para ele e ele fechou um novo orçamento para um novo projeto de identidade visual. Ou seja, o projeto que eu estava fazendo, ele foi cancelado. Então, esse foi o rumo que tomou essa estruturação. A anterior foi cancelada e agora a gente vai desenvolver um novo projeto de identidade visual com um novo nome para a marca dele. E o mais interessante disso tudo é que eu fiquei pensando, gente, esse cliente é muito tranquilo, ele entendeu que realmente muda, que faz sentido, né, ser uma nova estrutura, um novo preço, um novo projeto mesmo, e ele ficou tranquilo em relação a isso. E eu também tinha no meu contrato explicando que se o cliente mudasse a estrutura para algo completamente diferente do que estava dentro do briefing anteriormente preenchido, ele precisaria fazer um novo pagamento, né? Porque não entraria em um único ajuste, não é só mudar uma paleta de cor ou outra, não é só alinhar ali alguma coisinha na personalização, é um novo nome, então é um novo projeto, é uma nova ideia, é uma nova estratégia. Então a gente precisava pensar nisso e isso também leva muito tempo. E ele entendeu tudo ok e estava dentro do meu contrato também. E eu fiquei pensando, e se no meu contrato não estivesse escrito que o cliente tem que fechar um novo projeto? E se eu não tivesse me resguardado em relação a isso? Se não tivesse explicando para o cliente, né, que a estrutura muda, então o projeto tem que mudar e um novo orçamento tem que acontecer. E se pior ainda, e se esse não fosse um cliente tranquilo, não fosse um cliente compreensivo e eu também não tivesse isso no contrato? A dor de cabeça que isso ia me dar seria assim gigante, porque como é que eu ia explicar para um cliente cabeça dura que o que ele pagou já não valia mais de nada? Porque ele queria uma estruturação diferente. Então eu tenho certeza que isso teria me gerado uma dor de cabeça assim tremenda, um baita prejuízo, porque eu teria que provavelmente acionar advogado para resolver essa questão, porque teria que mudar e o cliente ia ficar com a cabeça dura, ah, eu não quero pagar porque eu já paguei, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um novo projeto, uma nova ideia, uma nova estrutura. Então, ter um contrato também me previne de muitas coisas assim. E não só isso, né? Quando o cliente falou para mim que queria cancelar, eu até fiquei pensando, eu falei, eu não posso deixar isso por isso mesmo, não pode simplesmente, ah, o cliente vai cancelar, beleza, tá no WhatsApp isso aqui, beleza, ele fecha um novo projeto, beleza, mas não tem nada por escrito para dizer que realmente, olha, eu cancelei, eu não quero mais receber esse projeto, eu não quero receber esses arquivos. Então, depois que o cliente cancelou, que ele falou, realmente, eu não quero mais esse projeto, eu quero um novo, eu também fiz uma declaração, tudo bem bonitinho, explicando ali que o cliente tinha optado, ele mesmo, por livre e espontânea vontade, tinha optado por cancelar esse projeto. E em relação a isso, ele também não tinha qualquer obrigação comigo e nem eu com ele. O que tinha sido pago foi pago, até porque eu desenvolvi o projeto, né? O trabalho foi exatamente comparado ali ao que ele me pagou, porque eu desenvolvi. A diferença é que ele não quis receber porque ele quer uma nova ideia. E o cliente também não me devia mais nada, né? Porque ele abrindo mão do projeto, a gente fica de igual para igual.
como o trabalho já tinha sido desenvolvido em 100%, não foi um trabalho que eu comecei e não terminei, foi um trabalho que teve início, meio e fim. A única coisa que ficou pendente foi realmente fechar esses arquivos. Ou seja, pegar ali todos os elementos, o logotipo, as variações, paleta de cores, desenvolver um manual de uso para ele e entregar também esses arquivos para ele utilizar. Porque, como foi cancelado, não tem por que existir essa parte. Então, eu coloquei nessa declaração que a gente estava tudo ok, tudo kits ali, e que agora faríamos um novo contrato para um novo desenvolvimento de projeto. Então, ficou tudo ok, o cliente assinou, eu assinei, a gente se resguardou em relação a isso. E dentro do meu contrato também está escrito que se o cliente cancela um projeto, ele não aprova e ele não fica ali, eu não quero projeto igual esse cliente fez, ele não pode utilizar. Você não pode simplesmente, eu cancelei, então agora eu vou pegar o PDF de apresentação, vou extrair os arquivos e vou começar a usar. Isso não pode acontecer, porque daí ele tem que me pagar uma multa, porque esse projeto foi cancelado. Então, assim, eu fiquei pensando muito nessa situação, sabe? Graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Esse cliente é maravilhoso, então a gente simplesmente cancelou, estamos fazendo outro, tá preenchendo o briefing, vamos começar um novo projeto. Mas se fosse alguém que é complicado, que dá dor de cabeça, se eu não tivesse contrato, o desfecho dessa história teria sido outro, completamente diferente. E talvez eu ia me chatear muito e passar por muito perrengue, por muita dor de cabeça. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu fiquei muito feliz que o cliente é tranquilo e que eu também tenho tudo isso em contrato, porque eu posso trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Então, mesmo assim, gente, mesmo que você não vá trabalhar com um cliente do Brasil, principalmente, né, você não trabalhando com um cliente do Brasil, você tem que ter um contrato que te resguarde em relação a isso. Até porque também, como eu falei no começo, eu tava achando que era golpe, e poderia ter sido também, né? Então, imagina se eu não fizesse contrato, se eu não tivesse uma boa estrutura. Então, isso protege a gente de muita coisa, e não só a gente, mas também o cliente, porque dá muito mais segurança. Então, quando eu mandei o contrato para ele, ele olhou tudo bonitinho, tirou algumas dúvidas comigo, ainda falou em relação a prazos, então a gente ajustou, a gente conversou juntos, e isso é muito legal, porque o contrato ele é um material para ser seguro para você e para o teu cliente. Então, se você não tem um bom contrato, uma boa estrutura que te protege, situações como essa que aconteceu comigo poderia facilmente ter se tornado assim um caos, um verdadeiro caos, uma verdadeira preocupação e que eu estaria até talvez estagnada justamente por conta disso, né? Por conta dessa trava de meu Deus, nossa, só problema para resolver. Então, é isso, sabe? Esse foi o desfecho que tomou esse projeto, essa estrutura com esse cliente. Então, não, resumindo, basicamente não teve bem um desfecho, né? Teve uma parte de desfecho e agora o início de um novo capítulo. Seria basicamente isso. E eu quero muito gravar também mais detalhes desse novo projeto que a gente vai fazer para trazer para cá também. Quando eu fiz a primeira versão da identidade visual dele, eu não gravei muita coisa em formato YouTube. Eu gravei muitas informações, assim, muitos processos na horizontal, mas eu não gravei na vertical. Então, já é um ponto que eu posso melhorar. E, inclusive, até a gente mencionando um pouquinho sobre contrato a respeito dessa parte, eu tenho um modelinho de contrato que eu disponibilizo para download. É claro que esse modelo de contrato ele não é gratuito, tá? Você paga um preço bem simbólico para baixar esse contrato, porque foi um contrato que eu ajustei. Inicialmente ele passou por avaliação com o advogado e eu fui ajustando também conforme as minhas experiências, conforme as minhas vivências e refinando ali para que realmente ele ficasse seguro tanto para mim quanto para o meu cliente. E isso tem um custo, né? Tem um custo de tempo, tem um custo de investimento que eu fiz inicialmente para que alguém revisasse para mim, para que alguém me falasse, não, isso aqui tá ok, tá legal. Então não tem como eu simplesmente sair disponibilizando de forma gratuita. E nesse material eu também vou deixar o meu modelinho de declaração de encerramento de projeto. Então já fica aí até como uma dica também, né? Como isso aconteceu comigo, eu resolvi incluir esse meu modelo também para quem comprar a estrutura de contrato, porque eu acredito que
pode ajudar muito também, né? E a ideia é que não aconteça que os clientes sempre façam o projeto, tudo bonitinho. É mais legal também quando a gente não tem essas pausas, mas se acontecer, você tem esse documento para você poder utilizar, né? Então, eu não tinha inicialmente no meu modelo de contrato, mas eu vou acrescentar justamente por eu ter passado recentemente por essa questão. Então, acredito que pode ajudar muita gente também a não deixar só por ali, por WhatsApp, né? Ah, beleza, a gente já assinou o contrato e você cancelou e tá tudo ok. E sim, também, além disso, ter um documentozinho falando que o cliente abriu mão do projeto e que agora vocês estão ok um com o outro e que ninguém tem mais pendência com ninguém. Então, eu acredito que isso é muito importante para não deixar só por ali, né? E acontecer de no futuro o cliente falar, tá, eu quero esse projeto agora, sendo que ele abriu mão e talvez você nem tenha mais esses arquivos. Então, já fica aí como uma dica para você, caso faça sentido adquirir esse material. E é isso, espero conseguir mostrar para vocês os próximos detalhes desse novo projeto. E dessa vez eu vou aproveitar para gravar, né? Já que da primeira vez eu comi essa barriga aí e não gravei na horizontal. E eu quero trazer mais informações sobre esse projeto aqui para vocês. Um abraço e até a nossa próxima dose de conversa. Vem aqui dar oi. Olha aqui, esse nenê. Olha aqui, gente. Olha aqui que linda. Ela que fica fazendo baguncinha nos vídeos. Olha aqui. Acaba, pelo amor de Deus. Ai, tadinha. Vai lá, mamãe.